Hoje conversaremos sobre um livro de peso. Eu estou falando de Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami. Não sai daí! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy. É sempre muito gostoso vir aqui conversar com vocês, principalmente quando a gente fala de um livro de peso, né? Em termos de tamanho e de qualidade. Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que possam se interessar, tá bom? Se você me acompanha já há algum tempo, você sabe que o último vídeo que eu soltei aqui foi sobre esse carinha aqui, Linha M, da Patti Smith, que foi um livro que eu gostei bastante de ler. Comentei lá, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui no box de descrições para você acessá-lo. Enfim, gente, até me perdoem aí que eu fiquei um tempinho desaparecida, mas eu tô com muito trabalho, enfim, e aí não me sobrou muita energia para vir aqui gravar vídeos. Mas o Linha M, no Linha M, aliás, a Patti Smith, ela vinha de um período de luto, ela teve o falecimento do esposo e do irmão mais velho no mesmo ano, e a gente vai acompanhá-la nesse período, passando por esse luto, se resgatando no mundo, num período em que ela está muito sozinha, muito solitária. E o que me chamou muito a atenção, obviamente, ela é uma artista, ela fotografa, ela cantora, né? Embora teve até uma pessoa que deixou no meu vídeo dizendo que ela é conhecida por uma única música. Gente, eu não posso falar, não conheço a música dela, mas os livros me encantam bastante, o conteúdo que ela coloca no Instagram, inclusive o novo livro dela eu já comprei, mas ela é uma leitora assídua e os livros a acompanham, inclusive, em momentos muito difíceis e a ajudam a atravessar fases complexas. E isso acontece comigo também e muito provavelmente acontece com você que é leitor. Então, sim, a gente tem livros que nos ajudam a atravessar períodos muito difíceis. Da primeira vez que eu tinha o canal, gente, eu até tinha comentado num dos vídeos que eu adoro Carrascosa, autor nacional, mas que tem um livro dele, Aos 7 aos 40, que eu estava lendo quando eu perdi um bebê em 2019. E nunca mais eu consegui ler aquele livro. Eu entendo que está chegando o momento de eu me despedir e transmutar esse sentimento e fazer as pazes com aquele livro que obviamente não tinha nada a ver, né? Mas enquanto eu estava no hospital, eu estava lendo aquele livro e aí depois, sabe? Enfim, vocês entenderam. E aqui nesse livro, a Patti Smith, ela fala de duas leituras, fala de vários livros, mas principalmente de dois, que é o Detetives Selvagens do Bolanho, e ela fala muito, mas muito mesmo, gente, de Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami. Mas ela fala tanto, e o livro a acompanha, e ela lê e relê, depois ela volta para os trechos que ela mais gostava, e ela fica tão triste quando ela perde esse livro, que obviamente assim que eu terminei esse cara aqui, eu comecei o Crônica de Pássaro de Corda, e era um livro, gente, que eu já tinha tentado ler no passado. Eu tô com uma colinha aqui de uma informação que eu quero passar sobre o livro, mas enfim. Esse é um livro que eu já tinha tentado ler no passado, não tinha rolado muito, não tinha me prendido, mas dessa vez vencemos aí as quase 800 páginas e foi muito gratificante. Inclusive eu fiquei meio órfãzinha quando o livro terminou. Para quem me acompanha aí, sabe que eu soltei um vlog em que eu fui visitar minha família no Rio de Janeiro, levei esse tijolaço comigo, ele me acompanhou, foi bem bacana, na volta também, enfim, foi um livro muito agradável de ler, mas eu preciso avisar que se você não curte muito essa pegada do Murakami de realismo mágico, aqui ele vai pesar a mão nisso. Então, quando eu li Kafka, Beira-Mar, que inclusive é um livro que eu adoro, que eu estou querendo reler, sim, lá tem um homem que fala com gatos, enfim. Mas aqui, gente, a mão pesa demais nessa questão do realismo mágico. E não necessariamente costurando para um sentido em algum dado momento do livro ou até no final do livro. Então, muitas coisas que vão acontecendo, elas vão ficando no meio do caminho e a gente não tem necessariamente uma linearidade ou uma conexão que leva a uma linearidade de pensamento. Então, muitas coisas vão se perdendo ao longo do caminho mesmo. Mas é um livro incrível e que, se você gosta do Murakami, eu vejo muita gente que gosta do Murakami,
já leu muitas outras obras dele e não leu esse aqui, talvez pelo tamanho e por essa questão que muita gente diz, né, que de fato ele traz muito essa questão do realismo mágico aqui. Mas eu particularmente gostei. Não foi um livro que eu consegui ler diretaço, teve um momento em que eu parei, li outras coisas no meio, depois eu voltei, mas foi um livro que sim valeu a pena todo o esforço de leitor. Agora, dependendo da sua idade ou dependendo se você quer presentear alguém com esse livro, veja bem. Nesse livro, aliás, a gente vai ter cenas de guerra e de tortura muito descritivas e pesadas. Eu até passei mal, gente. Assim, meu estômago embrulhou literalmente, tá? Tem uma cena aqui horrorosa. Cheguei a sonhar com essa cena. Porque num dado momento do livro, o Murakami ele vai falar da invasão da Manchúria, que era um espaço ali na China que o Japão invadiu, a União Soviética também invadiu, virou uma guerra ali no local, por volta de setembro de 1931 até fevereiro de 1932 foi o período de invasão japonesa, mas eles ficaram ali no território até o final da Segunda Guerra Mundial, e tinha muito disso, né? Do pessoal da China, né, da população ali da Manchúria, dos japoneses que invadiram, da União Soviética também vindo, e enfim, aqueles conflitos e muita tortura, e o Murakami não tem dó do leitor. Ele vai descrever aqui uma tortura, que só de lembrar embrulha o estômago. Outra coisa, a gente também tem cenas de sexo bastante descritivas mesmo. Então, fica aí o aviso que dependendo da idade, ou ainda, se você não curte muito esse tipo de tema, a gente vai ter no livro sim. Mas bora lá, do que o livro trata? Eu vou tentar, gente, resumir, porque para mim, quando eu terminei o livro, parecia que eu tinha sonhado, não que eu tinha lido. Porque, como eu disse, o Murakami ele vai trazer muito desse realismo mágico e de coisas meio nonsense, inclusive. Pelo menos essa foi a minha percepção. Mas aqui a gente tem o Sr. Okada, que é o nosso personagem principal, e ele é um japonês ali por volta dos 30 anos, formado em Direito, mas que não tirou a OAB do Japão, que eu não sei o nome que se dá, mas ele não tirou essa OAB. Então ele trabalha num escritório de advocacia, mas como se fosse um paralegal aqui no Brasil. Gente, quando eu trabalhei em escritório de advocacia, eu nem sei se isso existe ainda hoje, mas quando eu trabalhei em escritório de advocacia, ali por volta de 2010, os advogados já com a graduação concluída, mas que não tinham OAB, eles eram chamados de paralegal. Então, eles acabavam fazendo alguns serviços, né? Por exemplo, ir para cartório, ir para o fórum, falar de prazo, colocar alguns documentos que não necessariamente o advogado com a OAB precisava fazer, eles acabavam fazendo isso, e é um pouco do que o Sr. Okada faz. Então, ele se sente, inclusive, nesse escritório, que é um escritório pequeno, mas que tem bons clientes, ele se sente um cara assim que tem que fazer um pouco de tudo, e isso o vai cansando. Ele está casado há pouco tempo, e a sua esposa, ela também tem a mesma faixa de idade, mas ela trabalha numa empresa de publicidade, mais orientado ali para livros infantis, se eu não me engano, e eles têm, no começo, ali uma vida, a princípio, ok, transcorrendo de uma forma muito normal. Até que num dado momento, chega um dia que ele descobre no banheiro deles uma embalagem de um perfume caro que a sua esposa ganhou, não se sabe de quem, e quando ela vai trabalhar de manhã, ela pede para ele fechar o vestido dela, e quando ele está fechando esse vestido, ele sente que ela está com essa nova fragrância e ele fica se perguntando por quê. E ela vai para o trabalho e o fato é que ela não volta mais. E ele fica esperando e essa mulher não volta. Só que tudo começa, essa trama toda começa e os personagens começam a chegar nessa história a partir do desaparecimento do gato do casal, que leva inclusive o nome, eles meio que sacaneiam o irmão mais velho da moça, a Kumiko, que eles não gostam do irmão dela, principalmente o Okada, então eles colocam o nome desse irmão mais velho no gato, e esse gato some, e isso é um tanto misterioso. E esse casal não é aprovado pelos pais dela, que são pessoas
relativamente importantes, tem um tio na política, é uma família mais conservadora, e eles acham que o Okada é um zero à esquerda. Um cara que nem tirou a OAB, que não é tão respeitado no escritório e tal. Eles vivem na casa de um tio do Okada, que emprestou essa casa para eles poderem viver. Então, a família dela, da Kumiko, não curte muito ele. E daí, o que acontece? Eles dão de presente ali para o casal uma série de consultas a um homem que é místico, a gente pode dizer. Sim, ele tem um sexto sentido, mas de fato as conversas que ele teve com o Okada e com a Kumiko parece que não tem muito sentido. E num determinado momento, esse homem diz para o Okada que ele precisa ter cuidado com o fluxo de águas. E aí, gente, como o Murakami fala de misticismo, eu sei que alguns de vocês não gostam, mas eu jogo tarô, eu também curto misticismo, muito por causa de símbolos, e eu vou trazer um pouco da minha visão aqui. Quando ele fala cuidado com as águas no tarô representam as emoções. Então, muito provavelmente, ele está falando do fluxo de emoções. Mas isso de uma forma muito simbólica, que se você não prestar atenção, passa meio que batido. E aí, com o sumiço da Kumiko, o Okada, ele começa a querer entender o que aconteceu. Ela fugiu com outro homem? Ela foi sequestrada? O que aconteceu? Até um dado momento que esse irmão mais velho dela entra em contato, meio que dizendo para ele, cara, para de procurá-la, ela não vai voltar para você, ela está vivendo com outra pessoa, e o que você precisa para deixar minha irmã em paz? E ele se nega a fazer isso, ele quer descobrir o que aconteceu. Poxa, num dia parece que estava tudo bem e depois ela vai embora sem maiores explicações, o que está acontecendo aqui? O fato é que nessa bagunça toda de gato que some, esposa que vai embora, ele vai conhecendo pessoas um tanto imprevisíveis, irreais na minha percepção, e pessoas que vêm enfrentando um determinado mal, interno, externo, emocional, não emocional, vai depender da tua interpretação. Mas pessoas que tentam ajudá-lo, mas que também estão no seu próprio processo de transformação interna, tentando deixar ir algumas emoções, algumas coisas do passado que foram muito difíceis. Então, as pessoas elas vão se encontrando e vão se ajudando, mas não necessariamente esses processos vão fechando. E se a gente for olhar na nossa vida real, é um pouco assim também, né, gente? Eu, por exemplo, esses dias aí, fiquei até um pouco sumida, eu tô com muito trabalho, mas não só isso. Assim, tô num processo de soltar, largar, transmutar coisas do passado que não fazem mais sentido, para eu poder me abrir para coisas novas, porque eu sinto que eu fui me trancando emocionalmente. Eu não quero viver dessa forma. E esse é um processo difícil, em que pessoas e situações vão cruzando o nosso caminho, de repente para nos colocar frente a situações complexas, para que a gente reveja a nossa forma de reagir e transmutar certas coisas e largar a mão do que não faz mais sentido. E é muito do que vai acontecendo aqui no livro também. Então vejam que em muitos momentos da nossa vida, o livro certo chega na nossa mão e nos ajuda a transmutar também. Enfim, aconteceu com a Perry Smith, aconteceu comigo também, gente. Então, o que acontece? Num dado momento, o Okada, ele sai ali para procurar o gato, no fundo da casa dele ele tem que pular o muro, tem uma espécie de um beco e tem uma casa abandonada. E nessa casa abandonada tem uma escultura de um pássaro. E ele fica muito... Aquela escultura chama a atenção dele, porque o pássaro tá ali e não vai voar nunca, né? E todo dia de manhã ele escuta, ou ele acha que ele escuta, um pássaro que parece que dá corda no mundo. Ele nunca viu esse pássaro, ele não sabe aonde esse pássaro fica, parece que numa árvore próxima, mas parece que esse pássaro dá corda no mundo. E aí, numa dessas idas nessa casa no beco, ele encontra uma vizinha, uma mocinha de 16 anos, que, gente, de longe, na minha opinião, é a melhor personagem desse livro. É impagável as reflexões que essa menina faz sobre a vida, sobre as inconsequências da adolescência, sobre o processo produtivo e de trabalhar e ter um pagamento e você... muitas vezes em determinadas culturas, achar que para a mulher ela só vai trabalhar até casar e depois ela tem que engolir tudo.
E todas as reflexões que essa menina tem, ela vai dividindo com o Okada. Primeiro em conversas e depois por carta, porque num dado momento eles vão se afastar. E aí vejam, essa moça e o senhor Okada vão se aproximando de uma forma meio esquisita, mas vão criando ali uma amizade. E o Okada vai também criando uma proximidade cada vez maior com essa casa que está abandonada e ali tem um poço. E aí, num determinado momento, ele decide descer ao fundo do poço. E aí, aqui, literalmente, ele desce mesmo. Ele põe uma escada e vai lá no fundo do poço. Mas a gente também pode entender que desgraça vem de penca, né, gente? É que nem banana. As coisas vão acontecendo na vida dele, uma atrás da outra, e ele fica totalmente perdido. Então, isso é um descer ao fundo do poço muito simbólico também, né? Em que eu vou ao fundo, eu me permito ir a esse fundo do poço para tentar reorganizar meus pensamentos, minha emoção, tentar abrir a minha visão para além do que é material, para ver se eu encontro algum sentido e se eu consigo me refazer para seguir minha vida. Então, essa descida ao fundo do poço, ela é bem importante na história. E vejam, muito desse realismo mágico acontece nessa descida ao fundo do poço, porque ele vai acessar uma espécie de uma realidade paralela. Agora, quando a gente vai caminhando mais para o final do livro, a gente vai percebendo que, por exemplo, todas as pessoas que ele encontra um coronel, não lembro agora se ele é coronel, gente, mas um japonês que lutou na guerra, que sofreu muito na Guerra da Manchúria, né, que é principalmente que o Murakami vai pegar aqui na obra, em que foi um milagre ele ter sobrevivido e não ter passado por um processo de tortura. Ele foi largado no fundo de um poço e ele foi salvo dali por um processo quase que milagroso. E esse homem volta para o Japão, ele perdeu a mulher que ele amava, perdeu a família e ele está sobrevivendo. E ele vai trocando algumas cartas com Okada e isso vai criando um processo entre eles um tanto de cura também. E ele até diz, né, olha, eu tô te contando histórias que eu nunca contei para ninguém e que eu nem queria muito ter que revisitar. Mas essa troca entre eles vai criando um processo de cura ou pelo menos de alívio para ambos os lados. Só que quando a gente vai chegando ali mais para o final, e a grande pergunta é, Kumiko volta ou não volta para o Sr. Okada, a gente vai percebendo que isso não é o mais importante. E, enfim, gente, vai aparecendo gente muito louca aqui na história, ele também vai descobrindo um poder dele, que a gente não fica sabendo que poder é esse, mas que ajuda pessoas a transmutarem algumas coisas, talvez até um processo depressivo. Aparece uma mancha no rosto dele, uma espécie de hematoma, que vai dando indício de que esse processo de poder interno, místico, vai aparecendo, e depois parece que ele se dá uma tarefa cumprida e esse hematoma some. Então, assim, é tudo muito, na minha percepção, ficou tudo muito onírico, tá? Mas a gente consegue fazer grandes paralelos com os nossos processos de vida, de muitas situações complicadas, desastrosas, complexas, doloridas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes literalmente a gente vai ao fundo do poço e vejam, a gente está numa sociedade que não nos permite muito ao fundo do poço, né? Você perde um ente querido, vem sempre alguém ali dar um tapinha nas tuas costas e dizer, eu sei que é dolorido, mas daqui a pouco passa. Nossa, mas já tem tanto tempo que você está nesse processo de luto, vamos sair dele, vamos, né, vamos para a vida. A gente não está numa sociedade que nos permite muito viver os nossos lutos, as nossas dores. Sejam elas por perda de um ente querido, por perda de uma situação que a gente prezava muito, pelo um revés que nos livra de coisas ruins, mas que nós estávamos apegados e a gente nem se dava conta. Enfim, a gente não está numa sociedade que permite muito a gente viver esse tipo de energia. Parece que a gente está o tempo todo impulsionado para sair daquilo. A gente tem que estar feliz o tempo todo, ou a gente tem que estar em busca dessa felicidade o tempo todo, ou se você não está feliz, o que você vai fazer com isso? E às vezes a gente não precisa fazer, a gente só precisa se permitir sentir. Eu acho que é muito do que o livro traz, tá?
e várias outras coisas, né? De política, tudo mais. O Murakami também traz muito disso aqui. Então, gente, resumindo, eu espero que não tenha ficado muito confuso o meu raciocínio, que vocês tenham entendido mais ou menos do que se trata o livro. É um livraço, mas é um livro bem diferentão, assim, sabe? Eu adorei ler e fiquei até pensando quando eu terminei, eu falei, um dia eu volto aqui. Um dia eu lerei novamente. Ainda acho que o meu preferido é o Kafka Beira-Mar, mas não sei. Conforme eu vou lembrando do livro, ele vai melhorando. Enfim. Então, se você quiser dar uma chance para o livro, vai preparado, vai preparada. Tem cenas bem chocantes de violência, tem cenas bem descritivas de sexo. Então, se você não gosta disso, abre mão. Agora, se você vai dar uma chance, eu acho que você vai empenhar o teu tempo de forma muito bacana, porque é um livro muito interessante, gente. Muito bom mesmo e a história prende a gente. Espero que vocês tenham gostado. Me falem aí, vocês têm esse livro na estante? Porque aqui em casa, gente, ele ficou parado muito tempo. Então me digam aí se vocês têm vontade de ler, enfim. Eu vou deixar o link também para vocês acessarem a Amazon e comprarem se tiverem interesse, enfim. Mas me contem, já leram também? Qual foi a experiência de vocês? Vamos compartilhar um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal para a gente se encontrar em outros vídeos por aqui.